Esse é o chamado de Deus para nós. Pois a palavra só é eficaz na vida dos crentes se ela for praticada. Tiago 1:22 continua dizendo: tornai-vos, sejam, pois, praticantes dessa palavra. Não é apenas para ouvi-la num domingo à noite, não é apenas para lê-la e conhecê-la decorada, para mostrar aos amigos o quanto você é inteligente, mas para aplicar em sua vida e em seu coração. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, verso 23, diz Tiago que ele se assemelha ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, e se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Agora um dado importante para que você entenda a ideia de Tiago aqui, nessa metáfora. O espelho aqui não é esse espelho que nós temos hoje em nossos quartos. Nesse tempo não havia esse tipo de espelho com esse avanço tecnológico. No tempo de Tiago, o espelho era um metal polido, usado para refletir uma imagem. Então pense aí num tipo de metal, como uma porta de um carro, prateado, ou algum outro tipo de metal que não seja um espelho. E aí as pessoas da antiguidade, estamos aqui há 2000 anos atrás, né, na época de Tiago, usavam esses metais para poder então se ver. Obviamente que não tinha a transparência que temos nos espelhos de hoje, mas já dava para ver alguma coisa ali do rosto, por mais que não fosse tão transparente como são os nossos espelhos de hoje em dia. E ali o homem olhava para o seu rosto, naquele metal, e ali então saía, e depois de um tempo já esquecia quais eram os detalhes do seu rosto. Tem alguns homens aí que a aparência não é tão bonita e faz questão de esquecer, né? Para não ficar se entristecendo durante todo o dia, né? Não é isso, Alain? Vamos aqui para o texto mais... Luciano não acha isso não, né, Luciano? De jeito nenhum. Mas o fato é que os homens muitas vezes olham para o seu rosto natural, as mulheres, e saem e aí esquecem dele. E aí muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, nos vemos nela, vemos os nossos erros, vemos o nosso eu, vemos como somos maus, onde estamos errando, mas saímos dela e fazemos questão de esquecê-la. Não ficamos com aquela ideia na cabeça para poder então durante o dia aplicar em nossas vidas e corrigir os nossos erros. Mas saímos da Bíblia e logo estamos pensando no trabalho, pensando nas contas, pensando na família, pensando no projeto, pensando na escola, no vestibular, na faculdade. E esquecemos daquele nosso eu feio, em pecado, que precisa ser corrigido. Não seja assim, diz Tiago, como alguém que ouve a palavra, que lê a palavra, mas não pratica. Não aplica em sua vida, e aí passa um dia, passa 2, passa uma semana, passa 10, passa um ano, passa 10 anos, e o crente não desenvolve, não muda, não se transforma, e escuta pregação, e pregação, e pregação, e ele não muda, e é do mesmo jeito, e os mesmos pecados, e os mesmos erros, e as mesmas faltas e falhas. E segundo o Senhor é um tolo. É alguém que se engana, diz Tiago. Enganando-vos a vós mesmos, versículo 22. Você não engana o pastor da igreja fazendo isso. Não engana os diáconos, não engana os seus irmãos. Tem alguém que cria estratagemas, né? Para não vir à igreja, estratégias, planos, desculpas para não estar em certos cultos, desculpas para não ler a Bíblia, para não fazer leitura anual. Tem desculpa para tudo que envolver a vida piedosa. Sempre tem uma desculpa. E pensa que está enganando as pessoas lá fora. Mas segundo o Senhor, não engana as pessoas lá fora, porque a tua vida é quem tu és. Tuas prioridades é muito claro para muita gente. Não pense que você se engana os outros. Talvez você se engana achando que os outros não percebem. Deus muito menos não se engana com você. E segundo Tiago, você só engana
a você mesmo. É o único enganado dessa história.